costas, histórias no ar, Conversas que nos levam a outro lugar. mal às costas, sem mapa nem guião. Com a tribos viajamos pela imaginação. A tua viagem à China, aquilo não foi turístico. Aquilo deve ter sido uma cena mais pressão do que propriamente andar a passear e a conhecer a China. Sim, estamos a falar de um campeonato do mundo, ou Exatamente. seja, o campeonato do mundo de patinagem artística que envolve todas as vertentes, levou uma equipa de Odivelas que é a primeira vez que sai aqui do continente europeu e que tem logo a responsabilidade de ir para o outro lado do mundo. Nunca houve uma equipa de patinagem que fosse um campeonato do mundo? Não, já houve, mas uma coisa é levares uma equipa, Uhum. uma coisa é levares uma equipa que leva três equipas, ou seja, nós levamos o escalão júnior, o escalão sénior e depois um grupo dentro do escalão sénior, um grupo pequeno. É um grupo grande e um grupo pequeno. Ir para o outro lado do mundo com 40 atletas, nunca ninguém teve essa coragem. Ou seja, aliás, nunca tinha também havido o campeonato mais longínquo tinha sido na Colômbia. E tinham ido duas ou três equipas com 10 atletas, 15 atletas, à aventura de levar 40. Para já, a preparação de levar 40 para o outro lado do mundo, ou seja, 40 atletas. 40 E atletas. maioritariamente sexo feminino, não é? Sim, há dois rapazes, mas 98% da equipa são miúdas, e aqui é importante perceber, entre os 12 e os 25 anos, ou seja, Família. Uma responsabilidade irmos aqui com incrível. miúdas de 12 anos. Não, explicar-vos uma coisa engraçada. Foi o maior projeto que a Academia de Patinagem de Odivelas teve. Ou seja, nunca houve um projeto com esta dimensão. Deu-nos também um gozo muito grande. Havia aqui aquela questão: quem é que nos vai ajudar a ir ao Campeonato do Mundo do outro? Logo, aqui era dia, lá era noite. Eles aqui estavam a dormir, nós lá a patinar. Nós Exato. estávamos lá a jantar, eles aqui a tomar um pequeno almoço. Ou seja, essa logística de ir e essa preparação aqui careceu de um conjunto de questões epá, que eu tentei minimizar logo com a escolha de um parceiro para a viagem. Isso foi fundamental. Ou seja, ajudou-nos muito não ter preocupações suplementares. Partilhar com vocês, tivemos mais complicações a ir a Barcelona do que a ir à China. Ou seja, nós E é aqui ao lado. e aqui ao lado, nós quando chegámos, foi fácil. O que é que foi engraçado? Ah, a Marta absorveu logo tudo o que eu precisava. Eu disse-lhe: Marta, isto tem que ser ao minuto. Aqui não é. Isto não pode ter 5 minutos de delay, porque 5 minutos de delay numa competição destas é muito complicado. Eu tenho que ter as atletas as X horas num local, as X Uhum. horas no outro. Ela, ao princípio, também lhe custou ali um bocadinho a absorver esta necessidade de ser ao minuto, mas lá funcionou espetacularmente bem. E depois, a viagem em si, viajar na Emirates, para muita gente foi a primeira viagem e deu-lhes logo a dimensão do que é que estavam a fazer. Ou seja, espera aí, nós já somos uma grande equipa, ou seja, todo o planeamento daquilo que nós, e que neste caso a Tribos proporcionou nesta viagem, elas sentiram-se Mais motivadas muito também, não é? mais, Para os muito mais. próximos. O elan de toda a organização, que toda a gente me atribui a mim, que eu não desmanchei, Claro, é do e presidente, fez muita diferença. As refeições, aliás, eu brinquei muitas vezes com o guia, e o guia, as informações que tinha era que elas eram as campeãs portuguesas, pá, eram as vice-campeãs, mas só tinham aí duas equipas portuguesas. E todo ela, desde o hotel, à simples ida no autocarro. Sempre tudo ali muito certinho. A gente dizia 7 e 7, o autocarro estava à porta, tudo aberto, tudo organizado. E depois estamos a falar que Yanqing, mas essa foi uma decisão nossa, era a cerca de 70 quilómetros. O que é que nós idealizámos? 70 quilómetros há de ser ali 30 minutos. Não, em Beijing 70 quilómetros são 2 horas. Mas esses momentos deu para fazer os briefings, os meetings que nós tínhamos que fazer, preparar todas as adaptações à pista, porque nós tivemos equipas em todos os dias de competição, ou seja, nos últimos 3 dias tivemos sempre equipas a patinar e era muito importante Tiveste lá ter. quanto tempo? Nós tivemos lá uma semana, tivemos Ah. uma semana mais as viagens, e era muito importante que batesse ali tudo muito certo. O feedback depois delas foi assim uma coisa surreal. Nós, quando chegámos a Portugal, e o feedback também dos pais
foi assim uma coisa anormal. Nunca imaginei ter atletas tão realizadas. Já era empolgante ir Uhum. para lá, depois não falhar nada na viagem. Foi assim uma coisa. Foi, fez muita diferença. Ou seja, eu tinha algum receio nessa parte, não vos vou esconder. Era. Ias com a pá, Normal. expectativa. Claro que sim, é uma responsabilidade muito ah, grande, não é? Quer vocês hão dizer, de ver, eu trouxe-vos alguns conteúdos que vocês podem usar. Mas é, tu ias com uma expectativa de uma ideia e a realidade, o que tu achaste? Não, muito diferente. Nós, por acaso, fizemos uma coisa engraçada. Fizemos 2 ou 3 reuniões preparatórias. Eu tenho um amigo que viaja para a China 3 vezes, 4 vezes Ok. por ano, que nos deu feedback do que é que íamos encontrar na China. Temos uma loja de chinês que é muito nossa amiga, que nos vende muitos balões e muitas coisas. A dona e a filha, que já estão em Portugal há alguns anos, deram-nos também uma formação. E depois o que é que fez a diferença? Sabermos de falar pequenas palavras em chinês, chegar ao hotel e dizeres bom dia em chinês ou obrigado em chinês, sim, eles ficavam todos, é uma questão de respeito. Sim. mas a China é uma outra realidade. Aliás, vocês vão ver um vídeo que eu trouxe, de repente, num cruzamento, no Aleixo, passa toda a gente assim de repente e nós olhamos. Para vos dar uma ideia, também vêm fotografias do hotel. Aquele é um hotel para ter lá 5.000 pessoas. É uma dimensão e uma realidade completamente diferentes, mas um povo muito afável. Logo no aeroporto é-nos dito: "Não tenham nenhum problema de segurança", porque nós não temos problemas de segurança na China e nunca tivemos nenhum problema. Estávamos avisados para não beber toda a água que havia. Aliás, até mesmo aqui a Marta nos tinha dito para termos aqui alguns cuidados. Tínhamos preparado uma lista, mas a China é aquela viagem que se faz uma vez na vida e que tem que ter um efeito, tem que ser perfeita. Para nós foi perfeito. Ou seja, para nós falhou ali muito, pouca coisa. Falhou o quê? Planeámos uma refeição no hotel, num restaurante XPTO, e a comida a chinesa XPTO é muito complicada de comer. Ou Pois. seja, aquilo não se Que come eu não assim gostavam. facilmente. Sim, não estamos Depois, habituados, né? não, depois falámos com o guia e dissemos: olha, ontem gastámos uma fortuna na refeição e a refeição, pá, não correu nada bem. E ele disse: não te preocupes, amanhã vou-vos levar a um sítio onde os chineses comem. Então fomos a um local onde os chineses comiam, que tinha uma particularidade, comia-se com as mãos, ou seja, dava-nos umas luvas, punha-se o arroz com a mão, fazia-se uma covinha e comia-se com a mão. Pá, a equipa delirou Isso é com esta brutal. experiência, ou seja, nunca tinha acontecido uma coisa do género. E eu até fiz um pequeno vídeo dessa refeição e parecia já o comer do chinês que nós normalmente estamos habituados a ver cá nos restaurantes. Mas voltando há pouco a uma coisa que o Carlos dizia, teve muita competição, ou seja, nós fomos mesmo para competir e depois tudo o resto, não sendo acessório, tinha era que não falhar. Isso aconteceu, ou seja, não houve ali assim nada de anormal. Há a barreira linguística, que é muito complicada, mas depois no extra competição, pá, correu muito bem. Nós tínhamos optado por não ir à muralha da China e ficámos ali um bocadinho preocupados. E depois a Marta disse: Não, não há a muralha, mas na China há muita coisa para ver, estejam descansados. E optámos por 2 passeios mais simples, no sentido de não serem tão cansativos, mas onde vimos muito do que era a cultura chinesa e da forma como eles recebem as pessoas. Não tivemos coragem lá numa ruazinha de street food de comer aqueles animaizinhos todos, porque eles ainda mexiam. Não tivemos essa coragem, mas de resto correu ali mesmo muito bem. Mas olha, ainda falando da barreira linguística, sentes que eles não falam bem o inglês, é isso? Eles não falam todo o inglês. Essa foi uma preocupação que eu passei à Marta e que a Marta tratou muito bem. Ou seja, o nosso guia falava inglês, era chinês, nascido lá perto da cidade de Beijing, e ele foi aquele elemento que fez ali toda a diferença. Aliás, aqui a barreira linguística e o mudar, o levantar dinheiro. Ou seja, uma outra coisa também banal aqui, mas Claro. muito complicada lá. Mas o guia ele falava
fluentemente inglês e nós aí essa barreira a ultrapassámos. Mas éramos nós a falar para o guia e o guia a falar para eles. Nunca houve muito, até mesmo no próprio hotel, para terem a noção. O hotel era um hotel essencialmente para empresas e para empresários que vão à China e para equipas desportivas mesmo que vão à China. Na recepção não falavam inglês. Pronto, primeiro problema. Ou seja, a gente chega lá e a senhora só me diz passaporte e ficou com os Ou seja, passaportes todos. o básico, queres Não, dizer? menos que o básico. Eu, para perceber que ela estava a dizer passaportes, foi um bocadinho complicado e fiquei ali um bocado assustado. Então, mas eu vou-lhe dar os passaportes. Depois o guia lá veio com Sim, toda é a calma, a normal. dizer, aqui é normal, Miguel, podes entregar sem problema nenhum. Mas pronto, aquela forma de eles serem é muito complicada. Mas mesmo na rua, ou seja, indicações, tudo chinês? Muito chinês. Algumas indicações em inglês. Uma coisa engraçada era, e foi, eu saí com a equipa quando chega lá tem que andar um bocadinho, fazer algumas caminhadas, saímos com a equipa e os chineses fazem uma coisa que nós não estávamos, isso não, mesmo com a preparação que fizemos, não estávamos preparados, que era, eles parece que estavam a ver marcianos. Íamos na rua, a equipa, nós já somos uma equipa de alta competição, como há 2 ou 3 em Portugal, nós íamos todos igual, todos a treino da equipa, da academia, tudo muito certinho, e na primeira saída que fazemos, os chineses que iam na rua paravam, encostavam-se a nós e tiravam uma selfie, assim connosco, Oh, sem, que massa sem isso. pedir autorização, assim do género. Pá, e aquilo fez-nos alguma impressão, porque no primeiro dia o guia tivemos que tratar da credenciação e o guia tinha ido ajudar-nos a tratar da credenciação. E depois ele foi tratar do lado da estenda dos passaportes com o hotel e nós fizemos ali uma saída e ficámos todos um bocadinho assim chocados. Porquê? Nós ninguém nos tinha preparado para aquilo, mas aquilo aconteceu repetidamente. Então já não O quê? ligavam. As selfies? As selfies, ou seja, mas todo o tipo de pessoas que se Que via, achavam piada? para já os chineses quase todos têm um telemóvel. Desde os mais novos aos mais velhos, todos têm um telemóvel. Pá, e achámos isso um bocadinho surreal. Eu cheguei lá ao David, ele não se chamava David, mas eu não sei dizer o nome dele em chinês. Ele dizia, tratem-me por David que eu respondo. E eu perguntei ao David, há aqui um problema, assim, a gente vai na rua e as pessoas abraçam-nos, tiram fotografias, como é que devemos Abraçam? reagir? Abraçam? Abraçam as Tão pessoas que estavam ao pé de nós, queridas. abraçavam, fotografia, paravam, como Vocês se eram nós umas fôssemos, vedetas. não como se nós fôssemos o Cristiano Ronaldo, Exato. literalmente. E o David diz, não, olha, há aqui uma questão cultural que é, eles vão mandar a fotografia para a família para mostrar que tiveram com umas pessoas, com uma equipa, com atletas que vieram a perguntar. Nós levávamos uma Tinham, t-shirt. tinham alguma bandeira, vocês? Não Nós se tínhamos a calhar na bandeira camisola portuguesa, tínhamos a portuguesa. bandeira Pois. portuguesa, as nossas t-shirts diziam Road to Beijing, para o Campeonato do Mundo, mas isto foi logo assim uma coisa anormal. No dia, eu e a Marta optámos por escolher uma, hum, uma ida a um templo budista. Fomos a um templo budista, Ai, eu gosto. que é assim, mal comparado a Nossa Senhora de Fátima lá do sítio. Uhum. Mas com muito silêncio. E veio uma senhora toda produzida, com 3 ou 4 seguranças, ter connosco. E eu pensei, oh meu Deus, mais uma cena. Não, uma grande cantora chinesa que tinha ido ao templo e que ela própria vem ter connosco para fazer o mesmo das selfies. E eu depois perguntou a um segurança, que aquele que me parecia ter o ar mais europeu, perguntei, ele respondeu em inglês, não, Não tinha olhos em ela é uma das artistas top 5 aqui na China, é mundialmente, aqui na China e é mundialmente conhecida, é uma grande DJ. E eu pensei, mas a senhora quer tirar uma selfie connosco? Então a senhora tire selfies, esteja à vontade. E para eles é um motivo de orgulho tirar selfies com estrangeiros, com pessoas de outros países, e partilham aquilo. O David depois ria-se e dizia, eles vão mostrar isto à família na festa, na próxima festa familiar, não se espantem, terem as orelhas quentes, porque eles vão-vos mostrar como se fossem marcianos. E a gente, não, tudo bem, então não há aqui stress nenhum em relação a isso e permitimos sempre. E logo aí as tuas jogadoras ficaram com Não, um ego Elas chegaram, incrível. nossas exato, patinadoras elas são ficaram, novas, ainda por a cima. equipa ficou assim um Que bocadinho. engraçado. De Portugal só foram 2 equipas. É, é importante perceber também aqui o enquadramento, que era logo inicialmente muito complicado. Só fomos 2 equipas. Itália e Espanha levou as equipas todas, o Brasil, a Colômbia também levou equipas, mas de Portugal só fomos 2 equipas. E também já tínhamos essa preparação. Portugal é bem visto na China.
Ou seja, e a nossa bandeira é uma bandeira que é reconhecida na China. Nós esperávamos era que fosse tanto. E idolatrar, nós tínhamos algumas patinadoras e atletas que era a primeira vez que ia a uma prova internacional. Claro, coitadas. Apanharem aquela multidão que na rua parava para falar com elas e aquilo houve momentos em que, aliás, eu acho que há lá na pena que eu vos trouxe lá algumas fotografias dos chineses a tirar selfies porque pá, as pessoas ficavam não dá para explicar, ou seja, nunca tínhamos vivido, já tínhamos vivido cá em Portugal. Nós também fazemos uma coisa engraçada que é, apostamos muito em divulgar a modalidade. Este ano tivemos, por exemplo, em Rio Maior, que fomos recebidos da mesma maneira, ter lá os vice-campeões nacionais, e para eles foi um grande motivo, e as atletas mais pequeninas vinham, pediam selfies, assinaturas, mas com a dimensão de estar na China e de os ver todos, para toda a gente, ou seja, desde os mais pequeninos ao mais velhos, as pessoas passavam na rua. Passava uma Uhum. velhota, olhava para nós, ficava só e seguia caminho. Ou seja, para elas foi aliás, até mesmo para nós, eu já fui descobrir quem é que é aquela A cantora. a cantora chinesa, já descobri, e ela tem, é do tipo de milhões e milhões de seguidores. Eu pensei: "Pá, como é que esta senhora veio aqui?" Mas é também cultural e hábito neles, Fazer terem isso. isso para elas, com as já estarem onde estavam e depois serem recebidas sem estarem à espera. Em tudo, ou seja, nos 7 dias que lá tivemos, isto aconteceu todos os dias, mesmo no hotel, empresários que desciam e subiam, cruzavam-se connosco ao pequeno almoço, e fotografias e isto, tanto que eu depois, no segundo dia, disse-lhes a meninas: "Vamos tomar aqui o pequeno almoço aqui numa zona mais reservada, para dar aqui um conjunto de informações", porque estavam sempre constantemente, Interromper. iam buscar ovos ao buffet e vinha um senhor e uma selfie, pronto. E a gente aquilo ao princípio Socorro. parecia, mas foi muito engraçado também nessa parte. Olha, ou seja, a China, pronto, sabe-se, toda a gente sabe isto, que eles bloqueiam algumas aplicações. Vocês sentiram alguma dificuldade em algum momento? Não, a partilhar isto, acho que o governo chinês não vem atrás de mim. Nós íamos preparados para isso, ou seja, na China o WhatsApp está bloqueado, Pois. é o WeChat, as aplicações TikTok não há grande problema, Eu mas acho o que as Instagram e empresas, o eu acho que as Facebook, empresas podem. não, também não A podem. gente Pelo consegue menos a falar, noção pelo que nós menos. tivemos foi que não. Mas nós íamos preparados para isso, levámos as VPNs, e eu pelo menos tinha que estar sempre contactável. Mas não tivemos nenhum problema com a figura Estado em si. Tivemos um problema no aeroporto. Eu no aeroporto tentei tirar uma fotografia com a bandeira de Odivelas, da Câmara Municipal de Odivelas e do município, e do nada, num sítio assim estranho, sai um polícia e tira-me a bandeira. Eu disse: "Não, não me vais tirar a bandeira, calma lá, a bandeira é minha." E ele diz-me: "Não, é proibido tirar com símbolos de outros países no nosso território." Estávamos avisados que eles têm, plataformas para scannarizar tudo o que se passa e ver que tipo de comunicações é que são feitas. Chegam ao pé do teu telemóvel e encostam o aparelho e veem logo o que é que está. Isso não nos aconteceu, ou seja, até fiquei ali um bocadinho na dúvida, mas foi fácil adaptar. Ou seja, tivemos a plataforma do WeChat, onde falámos Usaste o normalmente, WeChat. usámos o WeChat, sem Eu problema acho que eles nenhum. usam também a Line. eh, Mas eu consigo falar com alguns em WhatsApp. Sim, e quando estão em grandes zonas, com Pois, se grandes calhar é zonas de isso. Wi-Fi, não é fácil para eles monitorizar. Mas nós íamos avisados, aliás, as 2 pessoas que nos ajudaram na preparação tinham-nos dito isso, que havia zonas, e havia uma situação mais complicada que era, às vezes mandava-se uma mensagem no WhatsApp e a mensagem só era lida passado 3 ou 4 minutos, porque segundo ele passava por alguns canais de controle. Nós não sentimos isso. Aliás, sentimos a China um país super seguro, íamos preparados para isso e eu levei 2 telemóveis, um com tudo o que era possível na China e o meu normal para irmos organizados, mas esse Acho que até é não uma foi coisa um boa, problema. principalmente em competição. Assim as miúdas estão desligadas e concentradas na Sim, mas os competição. pais querem falar com elas, né? Os pais querem sempre falar Eu com sou Claro. os pais, elas. mas as miúdas que estão em competição Não, as Falavam miúdas que como estão em com. competição e não assim tinham não grande estavam problema. sempre Mas com a tal distraídas. história da VPN e com o bloqueio do sinal, o WhatsApp também funcionou. Não tivemos aí um grande Mas problema. elas falavam com os pais.
Essencialmente Por no onde? hotel, ou seja, Ah, explicar-vos que nós ficámos em Beijing por opção e decisão nossa, mas o Campeonato do Mundo foi numa cidade a 70 quilómetros que era Yanqing. Hum, Na viagem as comunicações não eram fáceis de fazer, claro. até porque nós começamos numa zona super populacional e depois passamos pela zona do princípio da muralha da China. Yanqing é do outro lado, passando por umas montanhas ali um bocadinho complicadas, a nível de distância e também de trajeto, mas Vocês não iam o quê? tivemos Autocarro? o autocarro, sim. Lá Ok. tivemos sempre o David e um senhor que nunca percebemos o nome dele, que era o Era um motorista que motorista. esteve sempre preparado para tudo. Ou seja, nós, durante o dia, para vos dar uma ideia, tivemos dias de fazer 6, 7 viagens, ou seja, um bocadinho complicado de gerir, mas tivemos sempre, aliás, já íamos com isso preparado daqui, Uhum. não tinha, Sim, 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 sim. não íamos preparados também para ser ali tão ao pormenor, tão ao minuto, mas ele tinha lá o mapazinho que nós fizemos, sabia os dias e as horas. Aí correu tudo muito bem. Na comunicação, com o David, por exemplo, já só pode ser por WeChat. Ele nem sequer arriscava ter WhatsApp. Houve 2 ou 3 controlos básicos que, quando lhes foi dito pelo David, em chinês, depois ele traduzia para nós que éramos uma equipa portuguesa que estava no Campeonato do Mundo, não tivemos nenhum problema, nunca, em circunstância nenhuma, nunca, também nunca nos sentimos sequer ameaçados de forma nenhuma. Era um receio que eu levava. As atletas iam todas à minha Sim, é responsabilidade, uma era um restrição, receio não é? que eu tinha, nunca aconteceu. A China é super segura. Aliás, na brincadeira, quando saímos do hotel, deixámos uma mala para trás e veio uma senhora trazer a mala. E foi quando eu conheci o David, e o David disse: Não, 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 podes deixar um telemóvel aí, que a pessoa mais pobre não te leva o telemóvel. Vem procurar ou entrega o telemóvel para o telemóvel de ser É entregue. tipo Dubai. A esse nível, sim, Pois. tipo Dubai. No Dubai também aconteceu, as miúdas, quando de repente aterramos, depois de viajarem com a Emirates, de chegar ao deslumbre do aeroporto de Dubai e de eu lhes ter dito têm meia hora para fazer compras, houve miúdas a esquecerem-se do telemóvel. Inclusive eu, numa loja que faço compras, para trazer algumas recordações, esqueci-me de um dos sacos, e eu faço as compras numa ponta do aeroporto, e quem conhece o aeroporto de Dubai sabe que é um comprimento todo, e veio lá o Gigante. senhor da loja a correr, porque a gente tem que entregar o bilhete para fazer a compra, a saber, à minha porta de embarque, para me trazer o saco de compras, para ali tudo muito certinho. Não, é exatamente a mesma coisa. Nunca sentimos a esse nível. Sentimos na fronteira. Na fronteira, sim, a inspeção é complicada, mas é normal também há outros Faz países. parte. Sim, Eu sim. que também viajo relativamente, o normal de fronteira, como é no México, por exemplo, com os artigos de marca registrada mexicana e outras coisas do género, mas do normal. A entrada e a saída não foi tão fluente, mas foi aquilo que eu lhes disse a elas: meninas, temos que respeitar, porque estamos a entrar e vamos sair deste país Sim, com temos as que regras respeitar. deles, Claro. ou seja, não há aqui muito a inventar, é literalmente as regras deles, e foi complicado. Aliás, a cena até mais complicada é com a minha filha, de que lhe perguntam: "O que é que estás aqui a fazer?" E ela mais ou menos desenrascou-se ali, Uhum. e ele: "Então e os teus pais estão aonde?" Pá, tivemos sorte de ter a única atleta que tinha os pais com ela. Foi assim um bocadinho mais desagradável no sentido de perceberam que era uma miúda com 15, 16 anos e como é que ela reagia. Teve que abrir a mala, mostrar a mala, mas nada de anormal, sempre tudo muito by the book e cumprir as regras todas sem stress nenhum. Eu pude me aproximar da sala onde ela estava e não levantaram nenhum problema. Mas um bocadinho aquilo que a gente já lhes tinha dito a elas, que tínhamos que estar mesmo preparados para entrar num país que não é o nosso e sair de um país, né, que não era o nosso. Aí nada da normal. Uhum. Tu estavas a dizer que sentiste que eles eram muito certos, tipo relógio suíço, não é? Achas que é geral em todas as pessoas este Ah, comportamento de bom, serem sim, certinhos, sim, de não sim. falharem com horários e com o respeito pelo Ah, outro? eu não sei se depois vocês vão meter isto no ar, esta parte que eu vou contar agora. A China é um país com uns costumes muito engraçados. Não vês ninguém mandar papéis para o chão, não vês ninguém cuspir para o chão. Quem fuma não manda uma beata para o chão, mas a sair do restaurante é normal ver as pessoas a arrotar à grande, à grande. Pode ser um O costume. nosso motorista comia e bebia e dava cada arroto no autocarro. E, pá,
o David, por exemplo, nunca nos comentou, até que eu tive ali um bocadinho aquela questão de, espera aí, tenho que perguntar ao David o que é isto. E ele dizia, Miguel, este é um dos nossos costumes, nós comemos e bebemos e mostramos satisfação naquilo que fazemos. Antigamente também era assim. Mas, Cá, mas é assim uma coisa surreal. antigamente, tipo, Assim, há uma coisa 200, surreal. 300 anos. Mas a cidade em si, nós temos o último dia de competição, tivemos que sair do hotel às 4 da manhã e pedimos ao hotel para 5 minutos antes de entrarmos no autocarro, nos meter os pequenos almoços, todos organizadinhos, em Uhum. caixinhas, Em tudo boxes, certinho, em boxes, tudo organizadinho, tudo certinho. E às 5 para as 4 da manhã está uma senhora chinesa, funcionária do hotel, com tudo com as pronto. boxezinhas todas e a pedir desculpa porque já tinha passado um minuto e eu nem estava a perceber o que a senhora estava a dizer, porque ela falava chinês. E o David vem, ela está-te a pedir desculpa porque passou um minuto da hora combinada e não era isso que estava combinado. Eu só, sim, pronto, tudo bem, agradeço à senhora, aprendi também a agradecer como eles agradeciam, mas muito organizados, ou seja, a imagem que a China quer passar para o exterior e que não é forçada, É é, mesmo cultural. Eles têm mesmo orgulho é nisso. mesmo cultural. Dar-vos um exemplo, no pavilhão da prova havia pessoas em todos os locais, em cada checkpoint, havia uma pessoa. Era fácil de perceber que a rendição entre eles era ali ao minuto, ou seja, 16 horas saía um, entrava outro. O local nunca ficava vazio. Hum. A limpeza nas casas de banho, assim, ali tudo muito certinho. A polícia que acompanhava as equipas, sempre ali do mais educado possível. Até demais, ou seja, não se podia ter uma brincadeira. Há uma altura Até era quando constrangedor, né? não, era Pois, nós em grupos grandes ficámos em sétimo lugar, foi o melhor resultado que alguma vez conseguimos numa competição internacional. Eu vinha histérico, ou seja, era o culminar ali de muita coisa. Eram quantos? O total de equipas no Campeonato da Europa Aham, eram 32 equipas. ok. Em grupos grandes nós vínhamos no oitavo lugar europeu e queríamos mesmo melhorar o sétimo lugar, o oitavo lugar para o sétimo lugar. E eu quando saio histérico. Ou seja, e vou dar um abraço a um polícia. Não veio duas rombadas quase porque não calhou. Porque não há, por exemplo, essa outra passagem. Ou seja, eles estão ali em trabalho e estão ali naquela função e chegares ao pé dele e dás-lhe uma palmada ou dás-lhe um abraço, isso na cultura deles isso é não pensável, existe. Ou claro. seja, e ele depois ao fim, ele era um dos que estava no checkpoint onde havia uma passagem de raio-x, porque tudo era controlado a entrar Uhum. no pavilhão. E ele depois riu-se para mim, fez assim com o dedo, e eu disse, ai, desculpe, desculpe, e ele disse, não, tudo bem. Mas nesse aspecto, um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados, mas nunca houve nenhum tipo de problema. Eram muito frios, não sorriam facilmente. Eu, o único chinês que vi rir foi o David e umas senhoras que estavam no tal centro económico que nós fomos visitar depois do mosteiro lá budista, que sorriram para as fotografias, que eram mesmo geixas que andavam vestidas mesmo para tirar É fotografias, perfeito. e essas foram as únicas que eu vi rir, porque por norma não se via a rir ninguém. Cá no hotel, e nós já não é a primeira competição destas, mesmo em Espanha, Itália e França, toda a gente é um bocadinho brincalhona, toda a gente sorri. Ali essa parte não existe, ou seja, eles quando estão a trabalhar, quando estão para aquilo, e mesmo na rua, há pouco eu dizia que as pessoas vinham tirar selfies connosco, o sorriso era sempre muito tímido. Não, não era nada de como é, de Extravagante. extravagante, sempre um sorriso muito tímido, pá, não havia aquele pedido, Oh, era Carlos, é o tudo, oposto de mim. Ai, Jesus! não, um bocadinho diferente nessa parte, mas muito giro mesmo. E as miúdas lá durante a competição? Como é que era o sentimento dela? Devia ser ali uma mistura de emoções, tipo, deviam estar nervosas, orgulhosas, estranhas. Epá, Nós também fizemos é assim, cá em Portugal há 3, 4, 5 equipas da nossa dimensão e que poderão e conseguem estar em todas as competições europeias e mundiais. Nós somos de todas elas e de todos os clubes envolvidos o mais recente, sendo que
todo este trabalho que fizemos para ir ao Campeonato do Mundo foi, começam logo primeiro com a decisão de irmos, com a decisão de percebermos com vocês, quanto é que vamos gastar. Depois houve essa envolvência do dinheiro que tínhamos que conseguir, para ir. E houve sempre um sentimento de muita responsabilidade, no sentido de nós queremos fazer isto e ao querermos fazer isto, temos que fazê-lo bem feito para conseguirmos. Chegar lá, eu acho que a partir do momento em que elas disseram adeus aos pais aqui no aeroporto de Lisboa e quando há 2 ou 3 É, fotografias no avião da Emirates antes de partirmos, eu acho que elas aí é que lhes começou a cair o chip. Foi, vamos ao Campeonato do Mundo. Sendo que algumas já tinham estado há 2 anos no Campeonato do Mundo em Rimini, em Itália, mas estarem ali, abrir o ecrã na poltrona e dizer têm agora 9 horas de viagem até ao Dubai. Aí começou-lhes a cair o chip. Aí não vos vou esconder, senti muito nervoso na equipa, que também era normal, Claro, não havia ali claro que sim. também, eu tirei-lhes A esse peso, pressão tirei-lhes a pressão faz parte. o mais possível, mas aí sim, aí começou-lhes a cair o chip de nós vamos, elas quando vão a outras competições, vão, é sempre para o papá, a mamã, para um beijinho, para um abraço, ali não, aí começou-lhes a cair o chip, e notei a equipa aí a sentir muita pressão, tanto que eu quando chegamos ao Dubai digo, meninas não façam muitas compras que ainda vamos para Beijing, mas quando voltarmos eu deixo-vos fazer compras, mas pronto, isso foi impossível de controlar, quando se apanharam no aeroporto de Dubai, foi logo fazer compras, isso também ajudou a descomprimir, uhum, e depois a viagem para Beijing, aí sim foi um bocadinho mais cansativo, vinhamos já de quase 9 horas, depois mais 9 horas, É muito duro, foram é. quase É 10. muito duro. Aliás, a meio da viagem comandante do voo diz: "Já entramos em território chinês, mas ainda faltam 5 horas". China é enorme, a China é mesmo enorme. Ou seja, com uma particularidade, até ali tínhamos visto sempre as luzinhas cá em A baixo, mim custa-me imenso quando este ele tipo de voos. quando ele diz: "Ainda faltam 5 horas", a gente começa a pensar: "Oh meu Deus, onde é que nós estamos?". Então fizemos aquela parte por cima, quase ali da zona da Sibéria, dos Urais, ali uma cena um bocadinho mais complicada, e aí sim já deu para o cansaço substituir as outras emoções todas. Depois acontece ali um fenómeno engraçado, nós temos o primeiro briefing logo quando chegamos, nós chegamos já muito fora de horas. Quando saímos cá fora pensamos: "Meu Deus, estamos sozinhos em Beijing". Não, lá estava o David e o motorista à nossa espera, todos simpáticos. O hotel era relativamente próximo do aeroporto. Quando chegamos ao aeroporto, quando saímos do aeroporto e chegamos ao hotel, o hotel tinha não sei quantos mil elevadores. Ou seja, aquilo foi logo uma aventura a começar aí e a percebermos. Esse primeiro pequeno almoço que fazemos lá foi muito simpático no sentido de vamos numa hora que já só estamos nós, e ajudou muito a descompensar aquilo que estava a mais de um lado e a menos do outro, ou seja, entrar em modo competição. Depois o planeamento que levámos funcionou e isso ajudou muito no sentido de, eu lembro-me há 2 anos em Rimini, tivemos 3 horas no aeroporto à espera que chegasse o transfer. Ai, que horror. Que 3 horror. horas. 3 horas, ou seja, aqui não aconteceu isso, ou seja, houve aquele pormenor que ajudou muito a que elas também tivessem tudo. E eu mesmo, em todos os briefings, que eu sempre eu que os inicio e termino, e fui-lhes dizendo isso: "Minhas meninas, como se apercebem, está tudo planeado, Está como tudo bem. foi feito logo antes de arrancarmos. Por isso, agora Tentar só falta vocês tranquilizar. patinarem". Pois. E essa parte correu bem, aquilo ainda é a competição, em algumas categorias, ainda é um bocadinho como o Festival da Canção. Os colombianos votam nos argentinos, os espanhóis nunca votam em nós, ou seja, ainda há ali algum amadorismo nessa parte e sentimos isso, Quem é que podíamos votou em ter. Portugal? Engraçado, conseguem saber? Eu não percebo muito de Não, aquilo, não percebo muito de competição, não sei não, como é que aquilo não sei temos, como é que nós temos os funciona. juízes, nós temos acesso ao mapa dos juízes e como é que eles Certo. ajuizam as competições. E vemos o painel de juízes, é assim, um painel de juízes que tem Colômbia, Brasil, Argentina, Espanha e Itália, não está nenhum juiz português, é logo Claro. sinal de alguma forma, não vamos ser aqui beneficiados, não é que isso possa acontecer, mas não temos aquela simpatia no ajuizamento. Ou olhar, por exemplo, agora num campeonato da Europa, onde vês um juiz português, italiano, espanhol,
um croata que nasceu na Itália e um francês que nasceu em Espanha, vês logo ali um bocadinho como é que Tendencioso. vai ser, não é o mais bonito, mas é verdade, ou seja, vamos nos logo apercebendo isso. Mas nós tirámos-lhes o peso, havia aqui muito o objetivo que esta equipa crescesse muito, mas eu, como eu lhes disse, nós ainda somos bebés. Eu há pouco ia dizer uma coisa que me passou, mas para vocês terem a noção, a academia tem 9 anos. A maior parte dos clubes que compete contra nós tem 40, 50, 60 anos de história. Ou seja, aqui nós estamos a tentar encurtar essa Sim, diferença não é toda. fácil. Conseguimos encurtá-la e temos sido muito elogiados. Aliás, muitas equipas portuguesas nos vieram dar os parabéns por termos conseguido ir à China, e mesmo pais de outros clubes, aqui até mesmo da nossa zona de Sintra, de Oeiras, de Cascais, de Lisboa, nos vieram dar os parabéns por clubes com muito mais anos de história que nós não conseguiram, por exemplo, ter esta organização e esta motivação para ir a uma competição destas. E por isso é que eu lhes digo muitas vezes, nós ainda somos bebés, mas já gatinhamos. O Campeonato do Mundo serviu para começarmos a andar. E não vamos parar, se Deus quiser. É um projeto que está corretamente sustentado e muito bem organizado. Nós agora saiu o ranking da World Skate ontem, saiu, e nós somos a equipa portuguesa mais bem posicionada em grupos pequenos, onde somos oitavos, e em grupos grandes, onde somos sétimos mundiais, ou seja, à frente muitas equipas, inclusive italianas e espanholas, que são grandes potências, e nós conseguimos fazer isso, e acima de tudo, sermos reconhecidos como uma equipa com muita organização, onde vocês foram um grande parceiro nessa parte, e que fez muita diferença. Oh, Miguel, eu lembro-me de tu comentares na altura, e o custo é uma coisa significativa, né, nesta viagem. Aquelas, aquelas jogadoras ou atletas que não têm assim tantas posses, como é que colmataste isso? De certeza que há de ter uma ou outra que não Como é tem. que combatei? Primeiro, eu costumo dizer na brincadeira, Tiveste um crowdfunding também, sim, não foi? nós tivemos, eu costumo dizer na brincadeira que eu, quando meto uma coisa na cabeça, eu não me desvio, ou seja, não vale a pena virem contra mim, porque eu hei de contornar tudo até lá chegar. Eu tinha-lhes prometido a elas que, se subissem a nota no europeu, que equacionava ir ao Mundial. Mas foi só para empolgar um bocadinho tudo aquilo. Mas o que elas fizeram no europeu, em Saragossa, foi assim uma coisa anormal. Foi de facto uma prova espetacular, mesmo. E eu, quando venho no autocarro, digo assim para mim: não, elas merecem. E fui um bocadinho dar um passo no escuro. Dar um passo no escuro, não que me faltasse a mim experiência a este nível, Hum. não, muito pelo contrário, mas fiz ali logo uma conta rápida do que é que poderia ser. Depois, quando falei com vocês e com a Marta, e eu pus logo essa pressão: Marta, preciso mesmo aqui de um valor orientativo, e quando sei qual é que é o valor orientativo, que não era assim tão pequeno, disse: não, a gente vai conseguir aqui com 3 ou 4 premissas simples. A primeira foi fazer uma proposta aos pais que a academia iria suportar todas as despesas, de viagens, estadias, tudo, e os pais pagavam apenas as refeições. Isso foi aceito por todos, ou Claro, seja, é foi significa logo tem significância, quase do refeição. 75% ficou à conta da academia e do nosso projeto clube, que teve aqui 3 pilares. Teve o crowdfunding, através do GoFund, onde angariámos cerca de 33% do valor. Isso é muito Tivemos dinheiro. mesmo muita gente. hum, Foi engraçado, eu não esperava, Sim, impressionante. eu não esperava, honestamente, não esperava, no sentido de, até porque outros clubes os fizeram, e houve clubes que pararam a meio porque tiveram ali 1000 euros de angariação, Hum. 1500 euros de angariação. Nós, no primeiro mês, tivemos 15 000 de Isso é angariação. incrível. Incrível. 15 000 euros assim. E o GoFunding teve aqui uma preponderância muito grande. Depois, também, a grande vantagem de a Câmara Municipal de Odivelas nos ter dado um apoio, que, não sendo um apoio abismal e não desta dimensão, significou cerca de 15% do valor total Migalhas é também pão, das né? despesas. Pois. Depois, tivemos e temos tido sempre uma ajuda da Junta de Freguesia de Odivelas, que é permitir-nos estar nas festas da cidade de Odivelas, que se realizam normalmente durante o mês de julho,
durante a altura que é o aniversário da cidade de Odivelas, onde durante 10 dias vamos vender bifanas nas festas da cidade. Eh, a promoção de ajudem as nossas meninas a ir ao Campeonato do Mundo fez toda a diferença. Ou seja, para vos dar uma ideia, nas festas da cidade angariámos cerca de metade do valor necessário É brutal. para irmos à China. Ou seja, Quanto? Metade? metade, Metade? metade do valor. Só em comida e bebida? Só a vender bifanas, a vender caracóis, a vender imperial, Metade? metade do valor. Ou seja, fizemos quase 40 mil euros Isso é muito dinheiro. de dinheiro. Mas porquê? Também a cidade se uniu ali muito à volta de um projeto. Nós tivemos restaurantes a ter a nossa placa do GoFunding, desde a papelaria à pastelaria, à barbearia, a ter lá o nosso cartaz. Foi também muito importante uma Quem ida. comprava, por exemplo, a carne, o pão, Não, não, isso a era um vosso, organização, era a éramos organização é que não, colocava. nós é que tratámos tudo. Pois. Nós é que fazemos sempre tudo. Depois da ida à Sport TV, também foi muito importante. Ou seja, foi algo que nós rentabilizámos muito, porque tínhamos um link na reportagem da Sport TV, para ir ao Campeonato do Mundo. Ou seja, criámos aqui um conjunto de sinergias bastante interessantes. Por exemplo, tivemos também a oportunidade de ir, eu estava a dizer a CMTV, de ir à CMTV, de ir à TVI 24, na altura, mas já não se mostrou necessário, ou seja, já fizemos, e depois o mundo da patinagem, também tenho que o dizer, também se uniu muito em torno das duas equipas portuguesas que arriscaram a ir, e houve muitas ajudas, divulgações, outros clubes, como nós também fizemos com outros clubes, e acabamos ali de repente por ter um horizonte superior a 80 mil euros, todo angariado. Ou seja, não Hum, Brutal. o tivemos. Instituto de Desporto de Portugal não Não, financia este não, tipo de e quando financia é ações? do género 500 euros. Ou seja, não é que 500 euros não seja dinheiro, mas não tem aquela preponderância que têm outras instituições. Neste caso, aqui a As ajuda, federações normalmente sim, a recebem Federação bastante, também não, a Federação, não? na nossa Federação, neste campo nunca teve esse objetivo, não é um propósito deles, ou seja, são os clubes muito que fazem isso, mas depois tivemos aqui uma coisa engraçada que foi desde a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Odivelas, como eu disse, e depois um conjunto de patrocinadores que eu não pensei, dizendo-vos sinceramente, que aderissem da forma que aderiram, mas que foram aqueles 20% que faltavam, ou seja, Podes partilhar, por favor, quem foi os parceiros que ajudaram? tivemos muitos, e assim vou-me esquecer de algum, quase com toda a Assim, certeza. Mas tivemos desde óticas, agrinóticas, os Bernardinos, aqui em Casal de Câmara, tivemos a Fundação Jorge Álvares, que é uma fundação em Mafra, que é de capital e origem macaense, que também nos apoiou. Tivemos juntas de freguesia, porque nós temos atletas, por acaso a nossa junta de freguesia aqui da Almargem, temos 3 atletas que moram aqui, mas não apoiou. Foi a única junta de freguesia na altura que não apoiou. Tivemos uma atleta da Ericeira que a junta de freguesia apoiou com 500 euros. Tivemos uma junta de Alcaínça também apoiou 2 atletas com 1000 euros. Tivemos uma junta de freguesia de Cascais que também apoiou uma há atleta aqui de muito Cascais. trabalho, não é? Um trabalho árduo de ir Sim. atrás de X euros, mas X euros, mas X euros. Há uma promoção e um esforço gigante, não é? Não Brutal. Para havia. conseguir. Conseguires isto tudo. Porque estás-me a dizer, isto não é só, quer dizer, é falar com pessoas para chegar aos contactos certos para conseguir estar na Sport TV, para estar na TV 24, depois é tentar falar com a situação das bifanas. Isto é incrível e tu fizeste um excelente trabalho. Não, A sério, Miguel. nós aqui Incrível. tivemos um mundo que é engraçado. Eu costumo dizer em brincadeira, há pouco ia dizer, não disse, mas vou dizer agora. Normalmente eu sou muito pouco democrático. Ou seja, quando meto uma coisa na cabeça, epá, não vale a pena andarem ali com contornos, e vamos pensar muito. Não, vamos a decisão e é para ir. E aqui, já o disse 2 ou 3 vezes e não me canso, foi muito importante, repara, olhando para trás, foi importante, eu não tive preocupação nenhuma, por exemplo, com a viagem. Isso libertou-nos para outras coisas. Se ainda tivéssemos que ter a preocupação das viagens, das refeições, tudo isso para nós não foi uma preocupação, ou seja, foi, precisamos de X. E isso libertou-nos mentalmente
50% da responsabilidade de tudo isto. Sendo que os outros 50% que era angariar o dinheiro, era de facto Pesado. Sim, sim. pesado. Mas depois lá está. Eu acho que às vezes, e eu digo isto muitas vezes, e isto também com humildade, as pessoas às vezes não percebem isto que eu digo, que é preciso saber ser-se líder. E Sem é preciso dúvida. saber levar as pessoas atrás de nós. E eu digo isto muitas vezes a elas. Há uma coisa que na nossa equipa de patinagem, no nosso clube, não sei fazer. Eu sei que é ridículo dizer isto, mas eu não sei patinar. Mas eu faço tudo até esse momento do patinar. Acontecer. Exato. Até esse momento, eu faço tudo. Os pais, muitos deles, quando chegamos, disseram-me, para além dos parabéns e de tudo, como é que eu era capaz, como é que eu fui capaz de fazer tudo aquilo. Porquê? Cá era de dia, lá era de noite. A determinada altura, nos grupos do WhatsApp e do WeChat, que nós tínhamos com os pais, enchiam-nos de perguntas, Uhum. lá aparecia uma mãe que dizia assim: deixem o Miguel dormir, na China são 4 da manhã, o Miguel precisa de dormir. Eu entrei em modo competição, e é modo competição. E no modo preparação, eu se tiver que ir buscar 50 quilos de carne para temperar e pôr na grelha, faço. E esse exemplo, eu tenho uma sorte imensa com os pais que tenho. A maior parte deles eu inicio, mas não preciso de terminar. Eu chego e começo a descarregar um carro que chega com bebidas e a seguir todos chegam ali e todos Estão ajudam. todos para o Não mesmo foi um objetivo. sucesso, e eu disse isto até porque há um outro podcast da Miss Fúria que é só patinagem. E o Rodrigo perguntava-me como é que eu conseguia tudo isto. E eu disse: tenho sempre muito o objetivo de liderar pelo exemplo. Eu, se for preciso ir limpar a pista, eu agarro na vassoura e vou limpar a pista. Se for preciso temperar bifanas, eu vou temperar bifanas. Se for preciso Só tirar não vais imperiais, patinar. só não vou patinar. Não, isso não vou mesmo. Não, não, isso acho que era, graças a Deus, a minha mulher e as minhas filhas sabem todas patinar e as minhas netas também. Isso nunca me peçam. Eu digo-lhes A sempre tua isto. mulher também? Ai, A que minha mulher também giro. patinou há muitos anos. Ai, que engraçado. No Benfica também patinou. O Benfica Pensava que era só a tua filha. foi uma grande escola de patinagem. A minha filha mais velha esteve no princípio deste projeto e a Ana Luísa hoje em dia está. E eu lidero muito nesse sentido. E depois tenho uma sorte brutal, que é as atletas acreditam em mim. Elas ouvem-me sempre dizer: eu faço tudo por vocês, menos patinar. E os pais, epá, eu tenho um conjunto de pais extraordinário, extraordinário, que para vos dar uma ideia, nós treinamos em 5 ou 6 sítios diferentes e nunca tenho uma má cara, nunca tenho, epá, às vezes mesmo cansados, sempre no sentido de ajudar, de seguir, e isso é mesmo muito importante. Aliás, vocês tiveram a oportunidade de ver da nossa festa de Natal. Uhum. E a nossa festa de Natal é disso um exemplo. Aquilo é tudo montado em 48 horas. Estava tão Toda lindo. aquela Aquele cenário dimensão estava giríssimo. toda aquela dimensão que vocês viram é tudo montado em 48 horas, ou seja, e tudo preparado ali sempre em tempo recorde, e isso faz muita diferença. Miguel, se olhasses para trás, voltavas à China, só turismo ou trabalho? Voltava e vinha cá ter com vocês. Não, mas Sim, turismo, voltava, turismo. voltava, voltava. É assim, Sim, até porque há muito por hum, ver, não é? Quer Sim, dizer, o Nuno China que é um foi a continente pessoa, quase. foi o meu amigo que nos ajudou a perceber como é que era a China, o que era preciso fazermos, vai muitas vezes à China e diz uma coisa engraçada que é, ele que já foi não sei quantas vezes, mas boas dezenas de vezes à China, ainda não conhece nada da China. E a China, Beijing é uma cidade. Eu já tinha estado em grandes capitais europeias, é mesmo nos Estados Unidos, no Canadá. hum, Beijing é o mundo. Mas percebam o que é que significa o mundo. estás a falar tipo tecnológico? Não, Parte a tecnológica de todos os níveis. A modernidade? todos os níveis. Beijing é uma capital que eu. Aliás, eu de manhã, quando acordo, depois de dormir ali 2 ou 3 horas, abro no 16º andar do hotel a janela para ver aquilo e fiquei ali uns segundos a contemplar e a decidir assim: valeu a pena. A processar. Valeu a pena. Valeu mesmo a pena vir. Eu eram cerca de 5 da manhã, acordei, desci, estava muito frio, estavam 3, 4 graus, àquela hora da manhã, depois aquilo até aquece relativamente bem, e vemos ou sentimos-nos a um grão de areia na praia. O meu sentimento foi mesmo esse, sentir-me um grão de areia na praia.
porque eu olhava para um lado e perdia-se no horizonte a cidade, olhava para o outro, a mesma coisa, em frente, tinha que olhar para cima e aquilo era uma coisa abissal, aquilo era. Eu senti-me tão pequenino, aliás, e agora respondendo ao Carlos, eu voltava à China, assim. É essa memória que tu Assim, voltava à tu China e a lembras-te? curiosidade de, para já sentir-me extremamente seguro. Essa foi uma parte engraçada. Não ia preparado para me sentir tão seguro, Uhum. as pessoas muito educadas naquele sentido, muito fechado, mas não nos sentíamos ameaçados em nada, muito pelo contrário. E depois é que é um país que eu faço ali 20 minutos, um bocadinho para descomprimir e preparar o acordar delas quando voltei ao hotel e dou ali uma volta, num 8 ou seja, para não me perder, porque esse foi o primeiro sentimento: "Eu vou-me perder aqui, calma, vamos ali, andamos e voltamos aqui ao mesmo sítio", ah, e vê-se de tudo. Vê-se mesmo de tudo, ou seja, a gente olha para dentro e o mundo, a cidade começa. Eu acho que a cidade não desliga, a cidade não desliga durante a noite, mas aquele momento ali perto das 6 da manhã, que a cidade está a acordar então para a sua plenitude, é brutal, é brutal, é brutal. Uma experiência engraçada. Foi a esse nível, deixou-me muita curiosidade mesmo. Só que é um país, ou uma cidade, por exemplo, que eu fiquei com a sensação num mês não vemos nada, ou seja, nós estivemos lá há 10 dias e num mês não vemos nada, ou seja, nós dali o centro fomos vendo muita coisa, mas não dá para ver rigorosamente nada, ou seja, aquilo precisa mesmo de tempo para ver. Mas depois tem coisas fantásticas. Nós, o templo budista onde fomos, está numa zona de Beijing com prédios mais pequenos, quando dizemos prédios mais pequenos, com 20 andares. E de repente passamos de um mundo para o outro. Ou seja, passamos de uma zona densamente povoada para uma zona ali de 2 3 quilómetros que tem tipo um parque urbano e que tem um mosteiro lá Algo mais no tradicional, meio, muito portanto. tradicional. Eles são muito apologistas de manter os costumes e as tradições e exibem-nos com muito orgulho mesmo. E isso é engraçado. É engraçado no sentido de eles têm orgulho em ser chineses. Ok. Na minha equipa, aliás, ainda ontem fazia uma publicação nas redes sociais e dizia que eu tenho muito orgulho de, quando vamos a estas competições, de levar o nome do meu país e levar o nome da nossa cidade, que na prática é Odivelas, e encontrei isso muito na China. Muito orgulho em serem chineses, em que nos sentíssemos bem, mesmo sem aquele sorriso eufórico. Nós, lembro-me do ano passado, há 2 anos em Reggio Emília, os italianos recebiam-nos com um copo de cerveja na mão, isso não há na China, mas uma grande festa, mas recebem-nos espetacularmente bem e, ali com 2 ou 3 dias e percebendo ali os costumes, também é muito giro lidar com a realidade deles, ou seja, do género, eu fui a 2 ou 3 sítios onde abri a carteira para tirarem o dinheiro, que eu não percebia o que é que a senhora dizia. E ela sempre ali a mexer no dinheiro e a tirar e a mostrar, só tira, do tipo, só Sim, só tira isto. tirei isto. Muito gira essa parte, e voltava, assim, 2 ou 3 Pronto, vezes tens que voltava. voltar, tens que voltar. Não, Se voltava. é as tuas Voltava se meninas, calhar em família. É engraçado que eu por acaso tive a oportunidade e foi engraçado de ir com a minha mulher e com 2 dos meus filhos, a Ana Luísa que patinava e o João, que também gostava muito de ir e foi engraçado nessa parte, mas não desfrutámos enquanto família, desfrutámos estavas em muito competição. enquanto Estavas em equipa. trabalho, como se costuma dizer. Tivemos sempre quase a correr de um lado para o outro, mas tirando a viagem, que é um pouco cansativa, mas opá, Não como. é o mínimo, voltava, para já porque me senti bem recebido e acho que eles recebem os estrangeiros de forma muito afável, mas dentro daqueles limites da Uhum. educação, né, que têm. Pronto, ali a única coisa mais complicada de gerir é mesmo a barreira linguística, porque para eles falar inglês é. Aliás, o David, o guia, dizia-nos que o curso que tinha, a mãe dele tinha sido criada de uma senhora escocesa, da Embaixada da Escócia, e pagou para o filho aprender a falar inglês. Ele falava um inglês very Scottish. Uhum. E ele faz vida só daquilo.
Pois. Ele faz mesmo vida só daquilo. E a gente perguntava-lhe, então, mas ele diz, Miguel, não há ninguém que fale chinês. Não há ninguém que fale e chinês e inglês ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui faz toda a diferença. E ele dizia-nos, agora vou receber um grupo de canadianos. E ele faz, e ele dizia-nos, é óbvio que não houve ali uma abertura no primeiro e no segundo dia para nos contar o que era a vida dos chineses, mas depois sentiu-se à vontade Claro. connosco, e ele partilhava que enquanto guia ganhava o ordenado mínimo lá é relativamente baixo, e ele enquanto guia recebia 20 vezes esse valor, ou seja, já tinha uma casa, um rapaz com 25 anos, já tinha uma casa própria, já tinha a Só vida dele falar organizada, inglês. só por falar Ou inglês. seja, ele ganhava acima da média dos Muito, outros Muito guias. 20 acima da vezes? média, muito acima da média. Ele dizia que ganhava o dobro ou o triplo dos médicos, dos enfermeiros, dos engenheiros. Ele depois descobriu que eu era engenheiro e fomos falando. E ele dizia: Não, eu só por falar inglês na China faço muito a diferença. E ele disse que, pronto, depois ali um bocadinho à vontade, até porque acontece um episódio giríssimo no último dia. Nós tivemos alguma dificuldade em levantar dinheiro. Ok. Levantar dinheiro na moeda chinesa. Tinha que ser com o Revolut e os cartões não funcionavam, e depois descobri que havia lá umas máquinas de câmbio, mas aquilo estava tudo em chinês, como é óbvio, já não descobria o que é que era aquelas máquinas, até Claro. pensei que aquilo era só para chineses. Não, aquilo funcionava com os cartões portugueses, e no último dia tivemos alguma dificuldade em levantar, e eu disse, olha David, temos um problema, eu quero levar as miúdas ao McDonald's, mas eu não consigo levantar dinheiro, dá para pagar com cartão. E ele disse, Miguel, não te preocupes, preocupa então. Então nós chegámos ao restaurante, lá ao McDonald's na China, em Beijing, e ele pagou tudo. Ele pagou-nos Essa tudo. normalmente a cortesia é assim. Pagou-nos tudo. Não, não, pagou-nos. Sim. E eu disse-lhe assim: podes pagar, E mas. depois fazes tu E depois, o depois pagamento. chegámos ao hotel, e no hotel havia a tal máquina de câmbio. Eu levantei o dinheiro e dei-lhe, mas ele disse uma coisa muito gira: que foi um gosto receber-vos. Foi um gosto conhecer-vos. Eu vou ficar com as meninas todas para a vida, de memória. Portanto, vem fotografias, e eu essa tive o cuidado de pôr na horizontal e na vertical com o David e Uhum. junto ao autocarro, porque epá, foi mesmo um momento muito giro, porque eu de repente ali fiquei um bocadinho impotente, porque a zona do restaurante era uma zona mais das empresas de construção, e eu queria mesmo levá-las ao McDonald's, epá, e ali houve aquela barreira de não ter moeda. E ele tratou, e depois descobrimos também que a McDonald's na China custa 3 euros. Pronto, não era assim nada dia normal. Nós é que não tínhamos mesmo, tínhamos muitos euros e muitos dólares, mas não tínhamos moeda chinesa, mas Pois. ele disponibilizou-se. E eles são muito isso. Eu notei depois um bocadinho mais à vontade, e disse-me quando nos despedimos, eu disse, olha, a hora que devíamos estar a chegar. E ele percebeu e ficou com uma lágrima no canto do olho, como eu costumo dizer na brincadeira, mas foi também a esse nível uma experiência fantástica mesmo. Não. Olha, Miguel, muito obrigado por ter vindo. Agora pode começar a E gravar. Obrigada, Miguel. exato. Obrigado.